Olá, pessoal! Em nosso encontro anterior, nós exploramos bastante o conteúdo do artigo 186 do Código Civil. O artigo que traz para a gente os chamados pressupostos da ilicitude. De acordo com o artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então percebam que a ilicitude estaria atrelada a todos os pressupostos presentes no artigo 186 do Código Civil. Se formos colocar esses pressupostos de maneira sintética, chegaremos à conclusão de que eles se apresentam em número de 4. Observem na lousa. O primeiro pressuposto é exatamente a prática de uma ação ou omissão. Ação ou omissão é esta que revele contrariedade ao direito. O segundo pressuposto é o resultado, que pode traduzir um dano material, moral ou estético. O terceiro pressuposto é o nexo causal, que traduz a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o resultado. E o quarto pressuposto é a culpa, caracterizada pela voluntariedade, negligência ou imprudência. Ao falarmos em ação ou omissão, deixamos claro que ora o agente responde por um comportamento ativo, ora ele também poderá ser responsável por um comportamento omissivo, e que a omissão seria juridicamente relevante toda vez que o agente tiver o dever legal de agir. Se o agente tem um dever legal de agir, como um bombeiro, que deve debelar o fogo, resgatar as vítimas, e se omite neste dever, aquele que se omite no dever legal de agir deve responder pela prática de omissão. Já o segundo pressuposto traduz o resultado. Resultado que pode se consubstanciar em 3 espécies de dano: o dano material, o dano moral e o dano estético. Dano material sendo dano ao patrimônio. Se o patrimônio da vítima é lesado, ela experimenta dano material. O dano moral, como sendo aquele que traduz ofensa ao sentimento de honra. Então, se a vítima é atingida em sua honra, se ela passa a sofrer dores, se ela passa a se angustiar, a se afligir, se ela tem um abalo psicológico diante da ofensa sofrida, ela pode pleitear reparação por dano moral. E por último, nós temos o dano estético. Dano estético que se representa na deformidade física de caráter permanente. Uma queimadura, uma cicatriz, qualquer deformidade física de caráter permanente irá consubstanciar a ocorrência de um dano estético. Finalizamos com a observação de que as 3 espécies de dano, o dano material, o dano moral e o dano estético, podem ser objeto de uma só ação de reparação civil. Em uma só ação, a vítima pode pleitear as 3 espécies de dano. Conclusão extraída das súmulas 37 e 387 do STJ. De acordo com as súmulas 37 e 387 do STJ, lidas de maneira conjugada, é possível cumular dano material com dano moral e com dano estético, tudo em uma só ação de reparação civil. Agora que estamos a par do segundo pressuposto, vamos aprofundar o terceiro, o nexo causal. Observem aqui. O terceiro pressuposto da ilicitude que se coloca é exatamente o nexo causal. Nexo causal que vai traduzir exatamente a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o resultado.
é preciso que se demonstre que o resultado adveio de uma ação ou omissão. Que aquela ação, que aquela omissão foram as causas que desencadearam a produção do resultado. Esta é a lógica do nexo causal. Se, por exemplo, o sujeito desfere um golpe de faca e a pessoa vem a ser atingida por esse golpe, vindo a falecer, vai haver um nexo causal entre o ato de golpear a vítima e a morte desta mesma vítima. Uma coisa decorreu da outra. É exatamente dentro dessa lógica de causa e efeito que iremos encontrar a presença do nexo causal. Para ficarmos em um outro exemplo, suponha-se que o agente pretenda matar o seu desafeto e entra na sua casa na surdina. E ao perceber que o desafeto repousa em um quarto escuro, sem iluminação, ele vai até a vítima e desfere 5 golpes de faca no seu abdômen e se retira da casa. No dia seguinte, quando a perícia chega ao local do incidente, percebe que o sangue da vítima não coagulou. Não houve coagulação sanguínea diante das facadas, dos golpes que ela sofreu. E por que não coagulou? Quando você esfaqueia alguém, o sangue jorra e depois coagula. Gente, não coagulou porque o sujeito já estava morto antes de ser golpeado. Aquela vítima, que foi alvo dos golpes de faca, já tinha morrido horas antes, através de um infarto cardíaco. Ela tinha infartado horas antes de o agente golpeá-la. Percebam, os golpes de faca aconteceram. O resultado está lá, a vítima está morta. Mas aqui eu pergunto, aquele resultado adveio dos golpes sofridos? Não. O resultado morte não tem nenhuma relação causal com os golpes de faca. A morte aconteceu horas antes em virtude de um infarto cardíaco. Estão percebendo, pessoal? Muito embora tenha havido uma ação de esfaquear, muito embora tenha havido um resultado, morte, aquele resultado adveio de outra causa, o infarto, e não os golpes sofridos pela vítima. Logo, falta aqui a presença de um nexo causal. Falta aqui uma relação de causa e efeito entre a ação e o resultado. E é exatamente diante da ausência do nexo causal que nós devemos desconsiderar a configuração de um ato ilícito. O ato ilícito perde a sua essência no momento em que deixa de se fazer presente o elemento nexo causal. A esse respeito, a doutrina nos ensina que em 2 situações principais, observem bem, em 2 situações principais haverá a ruptura do nexo causal. E qual seria a importância da ruptura do nexo causal? Muito simples. Rompido o nexo causal, deixa de haver ato ilícito. E deixando de haver ato ilícito, fica afastada a responsabilidade civil. Por isso que é muito importante conhecermos as hipóteses que provocam a ruptura deste nexo de causalidade. Que hipóteses são essas? Acompanhe aqui comigo. A primeira hipótese de ruptura do nexo causal acontece diante da culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. E a segunda hipótese, o caso fortuito ou força maior.
tudo junto, caso fortuito ou força maior. Seguinte, diante da configuração de qualquer uma dessas hipóteses, seja ela culpa exclusiva da vítima, seja ela o caso fortuito ou força maior, ocorrerá fatalmente a ruptura do nexo causal. O nexo causal desaparece. E por desaparecer o nexo causal, deixa de haver ato ilícito. E por deixar de haver ato ilícito, afasta-se a responsabilidade civil. Então percebe-se que esses argumentos, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, são argumentos realizados pela defesa. Aquele que vai defender o acusado, aquele que vai defender aquele contra o qual a ação é proposta, pode exatamente se basear nesses dois argumentos, nessas duas linhas de raciocínio, para afastar a responsabilidade civil. Exatamente porque a responsabilidade civil se afasta diante da ausência de uma ilicitude. E a ilicitude deixa de existir quando falta o nexo causal. O nexo causal é rompido diante dessas duas hipóteses, culpa exclusiva da vítima ou motivo de caso fortuito ou força maior. Então vejamos, a primeira hipótese de ruptura do nexo causal se centra na culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Meus amigos, se ficar provado que a vítima, ela própria, foi culpada exclusivamente pelo dano que veio a sofrer, se o dano sofrido pela vítima resulta de sua culpa exclusiva, tecnicamente, falta nexo causal entre ação e resultado. Vamos ver um exemplo. Suponha-se que um cidadão esteja dirigindo o seu carro regularmente, observando todas as normas de trânsito, sem cometer nenhum ato imprudente. E enquanto ele dirige seu automóvel, um bêbado atravessa a rua sem olhar. E simplesmente não dá tempo de frear. O bêbado atravessou exatamente na frente do carro. Resultado, ocorre um atropelamento. Se formos atentar aos dois primeiros pressupostos, houve uma ação e houve um resultado. Houve a ação, dirigir o carro, e houve o resultado, morte. Entretanto, aquele resultado, morte, somente aconteceu porque a vítima atravessou a rua bêbada. Porque a vítima atravessou a rua sem olhar, exatamente no instante em que o carro passava. É como se o sujeito tivesse se atirado na frente do veículo que estava sendo conduzido regularmente pelo seu motorista. Estão percebendo? A ideia é que o dano sofrido pela vítima resultou de sua culpa exclusiva. Havendo culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo causal. Rompido o nexo causal, deixa de haver ilicitude. Deixando de haver ilicitude, afasta-se a responsabilidade civil. São raciocínios concatenados. Por outro lado, o segundo fator que provoca a ruptura do nexo causal é o motivo de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior, aquele acontecimento inevitável, irresistível. Quem quiser o conceito, basta consultar o artigo 393 do Código. Um artigo que trabalhamos em nosso curso de obrigações. Lá em obrigações, aprofundamos com muita ênfase o artigo 393. De acordo com esse artigo 393, o caso fortuito ou força maior é aquele fato necessário que não se podia evitar ou impedir. O fato necessário que não se podia evitar ou impedir. Por exemplo, um terremoto. Suponha-se que eu esteja dirigindo o meu carro regularmente e nesse meio tempo acontece um terremoto na cidade. Com o terremoto, meu carro é jogado para o lado. E ao ser jogado para o lado, termina atingindo um pedestre que estava na calçada.
Percebam, de certa maneira, foi o meu carro que veio a atingir aquele pedestre. Houve uma ação, eu estava dirigindo, houve um resultado, morte. Entretanto, aquele resultado adveio não da minha conduta imprudente, e sim do terremoto que fez com que meu carro perdesse o equilíbrio e fosse atirado para cima da calçada. Estão percebendo? O motivo aqui é de caso fortuito ou força maior. Evidenciado o caso fortuito ou força maior, rompe-se o nexo causal. Não há nexo causal entre a minha conduta de dirigir e o atropelamento da vítima. Rompido o nexo causal, deixa de se configurar o ato ilícito. E deixando de se configurar um ato ilícito, afasta-se a responsabilidade civil. Eu não responderei pelo acidente. Esta é a lógica. Portanto, não esqueçam. Culpa exclusiva da vítima, de um lado. Caso fortuito ou força maior, de outro lado, operam como fatores de exclusão, de ruptura do nexo causal, aptos a desencadear o afastamento da responsabilidade civil. E agora que estamos a par do significado do nexo causal, vamos aprofundar o quarto pressuposto. A culpa. Observem. O quarto pressuposto da ilicitude evidencia-se diante de um comportamento culposo. Tecnicamente, o que significa culpa? Se formos fazer esta pergunta a um penalista, a um professor de direito penal, ele vai dizer o seguinte, que culpa é quando a pessoa age com negligência, imperícia ou imprudência. Isto porque os penalistas trabalham muito a distinção entre dolo e culpa, entre comportamento doloso, que é aquele comportamento intencional, e o comportamento culposo, que é aquele comportamento desastrado, onde a pessoa, por descuido, seja esse descuido negligência, imperícia ou imprudência, provoca dano a outrem. Isto no direito penal. Para nós civilistas, atenção, para nós civilistas, a culpa é uma só. Quer se evidencie um comportamento doloso, quer se evidencie um comportamento culposo, só temos uma culpa, que é a chamada culpa lato sensu. Vamos colocar na lousa. Culpa lato sensu. O que significa a culpa lato sensu? Culpa lato sensu é exatamente o comportamento pautado quer pela intenção, pela voluntariedade, ou quer pela negligência, imperícia ou imprudência. É tudo a mesma coisa. Todas essas noções se subsumem diante de um só conceito, o conceito de culpa lato sensu, culpa em acepção lata. É esta a ideia da responsabilidade civil. Por direito civil, pouco importa se o sujeito atirou para matar ou se ele estava limpando o cano do seu revólver e por acidente veio a efetuar o disparo. Se do disparo sobrevém um dano, o sujeito tem que reparar. Essa é a verdade. Não interessa se o disparo foi intencional ou se o disparo foi acidental. O disparo aconteceu, o dano se formou, consequentemente, o agente é obrigado a reparar os danos causados. Por isto que nós adotamos essa visão lato sensu de culpa, que imputa exatamente a mesmíssima responsabilidade, tanto ao comportamento doloso como ao comportamento culposo. Certa feita, um aluno divergiu do meu pensamento. Mas, Mário, aquele que age com dolo tem a intenção. O que age com culpa não tinha. Por que no direito civil é tudo a mesma coisa? Eu respondi para ele. Vamos imaginar que o seu vizinho brigue com você, tenha um desentendimento. O que é que o seu vizinho faz? Pega a caminhonete dele, do vizinho, engata a marcha ré e colide no seu carro.
provocando perda total. O seu carro valia 30 mil reais. E pela colisão provocada pelo seu vizinho, você sofreu este prejuízo, 30 mil reais. Eu perguntei para ele, a conduta do vizinho, se formos perguntar a um penalista, a conduta do vizinho foi dolosa ou culposa? Ele disse, dolosa. Perfeito. E qual foi o seu prejuízo? Ele disse, 30 mil reais. Tudo perfeito. Vamos a um segundo exemplo. Suponha-se que você e seu vizinho são duas pessoas que se dão bem, são até amigos. O seu vizinho, um belo dia, ao dirigir embriagado, engatou marcha ré e de maneira acidental bateu no seu carro. Seu carro vale 30 mil reais e sofreu perda total. O seu vizinho agiu com descuido, ele não quis danificar o seu patrimônio. Por descuido, por imprudência, ele veio a provocar aquele prejuízo de 30 mil reais. Nestes termos, um penalista diria que houve dolo ou culpa? Ele me respondeu, culpa. Perfeito. E qual foi o seu prejuízo? Ele disse, 30 mil reais. Ótimo. Em que caso a responsabilidade civil será fixada em um patamar maior? No primeiro ou no segundo? Ele respondeu, no primeiro, por conta do dolo. Eu disse, não. Qual foi o seu prejuízo no primeiro caso? 30 mil reais. Qual foi o seu prejuízo no segundo caso? 30 mil reais. O prejuízo foi exatamente o mesmo. Ocorre que no primeiro caso, o vizinho agiu com dolo. Ele quis danificar o seu patrimônio. No segundo caso, o vizinho agiu com culpa. Por acidente, ele danificou o seu patrimônio. Mas o prejuízo em ambos os casos foi o mesmo. Seu patrimônio foi danificado. O seu carro valia 30 mil reais. E é este o valor que você irá buscar em juízo dentro de uma ação de reparação civil. E ele se convenceu de que eu estava falando sério. No direito civil, pouco importa a diferença entre dolo e culpa. Pouco importa se o comportamento foi doloso ou se o comportamento foi culposo. Porque no direito civil, a culpa é tomada de modo lato sensu. A culpa inclui tanto aquilo que os penalistas chamam de dolo, como aquilo que os penalistas chamam de culpa. No direito penal, a diferença é importante. Claro que aquele que pratica um crime doloso recebe uma pena bem mais severa do que aquele que pratica um crime culposo. Dolo e culpa servem de critérios para a fixação da pena, isto no direito penal. No civil, essa diferença é ilusória. Essa diferença pouco importa, já que a culpa, no direito civil, é tomada de maneira lata. Culpa, lato sensu. E aqui nós temos os 4 pressupostos da ilicitude. Ação ou omissão, resultado, nexo causal, dolo, aliás, ia falar dolo, lá vem o direito penal, né? E o 4º pressuposto, culpa, culpa lato sensu. Culpa lato sensu que inclui tanto o dolo como a culpa. Exatamente os 4 pressupostos da ilicitude. Repetindo, ação ou omissão, resultado, nexo causal e culpa lato sensu. Configurados os 4 pressupostos, evidencia-se a responsabilidade civil. Aproveitando a deixa, eu quero encerrar essa aula fazendo a diferença entre a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. É uma diferença que vamos utilizar muito lá na frente. Acompanhem comigo.
Seguinte, nós acabamos de ver que o quarto pressuposto da ilicitude, o quarto pressuposto, traduz a presença da culpa, como se a culpa fosse essencial para a configuração de um ato ilícito. Ora, a lógica é exatamente esta. A lógica é que a responsabilidade civil esteja, de fato, pautada na ideia de culpa. Aquele que culposamente causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Meus amigos, esta é a regra geral da responsabilidade. Responsabilidade pautada na ideia de culpa. É a chamada responsabilidade subjetiva. Então, o que seria responsabilidade subjetiva? Muito simples. Responsabilidade subjetiva é aquela que exige a culpa para a sua configuração. Vamos colocar na tela. Responsabilidade subjetiva exige a culpa. Ela somente pode ser imputada diante da presença de um comportamento culposo. Esta é a regra geral do nosso Código. Via de regra, o nosso Código Civil adota a tese da responsabilidade subjetiva. Na grande generalidade dos casos, a pessoa só pode ser acionada em uma ação de reparação civil se ficar evidenciado o pressuposto da culpa. Vamos colocar na tela. Responsabilidade civil subjetiva exige a culpa, seria regra. Em regra, a responsabilidade se atrela à presença do elemento culpa. Acontece que, em caráter excepcional, o nosso Código também imputa a responsabilidade àqueles que não agiram culposamente. Há pessoas que, mesmo sem ter tido culpa, deverão assumir responsabilidade, como se fosse uma responsabilidade independente de culpa. Como assim? Muito fácil. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vá a uma loja, compre um celular e, ao usar o aparelho explode na minha mão, provocando uma queimadura. É só uma suposição. Eu volto à loja e mostro o atestado do médico confirmando que minha mão foi atingida pela explosão daquele aparelho. Faço uma perícia e comprovo que o aparelho realmente explodiu, estava com defeito. A loja se nega a me pagar uma indenização. Resultado, eu abro um processo e busco responsabilizar na justiça o estabelecimento que me vendeu o aparelho celular. O advogado do estabelecimento alega que o estabelecimento não teve culpa, que se um culpado existe, esse culpado é o fabricante. O estabelecimento só fez vender o produto, ele não teve culpa alguma do ocorrido. Observem bem, se formos procurar a culpa da empresa que me vendeu o aparelho, realmente, esta culpa não existe. A empresa se limitou a vender. Não foi ela que fabricou o produto, não foi ela que fez surgir o defeito. Ela não teve culpa. Entretanto, vejam o que dispõe o artigo 931 do Código. Analisem comigo. De acordo com o artigo 931, aqui nessa segunda parte, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Estão percebendo? A empresa que me vendeu o aparelho, independentemente de culpa, deve responder pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. É aqui que nós temos uma responsabilidade objetiva. Uma responsabilidade que não se condiciona à ideia de culpa para que possa se configurar. Claro que situações como estas são situações excepcionais. Somente em casos bem específicos é que o Código Civil retira o pressuposto da culpa para efeito
de configuração de responsabilidade. Então, apenas para completar o nosso esquema, voltemos à tela. Está lá, responsabilidade objetiva. Define-se como aquela que dispensa a culpa e só pode ser caracterizada em caráter de exceção. Só em casos excepcionais é que a responsabilidade será objetiva. É que o agente, mesmo sem culpa, irá responder pelo dano. Portanto, em regra, a responsabilidade é subjetiva, exige a presença da culpa. Porém, por exceção, a responsabilidade também pode ser objetiva, dispensando a presença da culpa para que possa se configurar. E aqui encerramos mais esta aula. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.